Boa noite para vocês. Hoje nós vamos fechar o capítulo 8 de Mateus. Eu queria dizer a vocês o seguinte: quando eu terminar o capítulo 8 de Mateus, acho que eu já até falei isso aqui, a gente não vai estudar Marcos e Lucas, porque eles são, os livros são muito parecidos, os mesmos milagres contados de uma visão diferente, porque cada um tem a sua visão, não é? E o de João, eu queria falar com vocês o seguinte, que aí vocês lessem, que quando eu terminar Mateus, eu quero ir para Atos. Os evangelhos são livros do Novo Testamento, livros históricos, não é? O livro de Atos o que fizeram os apóstolos, né? E depois vem Romanos, vem as cartas, que as cartas são para ensinar a vivência cristã, entendeu? Então nós vamos para Atos. Eu gosto muito do livro de Atos, muito mesmo. Atos dos Apóstolos. Então vamos lá, capítulo 8 de Mateus. Nós paramos onde Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E agora nós vamos para Mateus 8, versículo 23. E entrando ele no barco, eu falei com vocês, né, que Jesus estava sempre em movimento, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele parou um pouquinho, né? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, pois leva o Senhor, Rei da terra e mar. Viu? Então, a nau não naufraga se Jesus estiver dentro. Então, se ele estiver no barco da sua vida, você não vai naufragar. Gente, eu canto horrorosamente, mas eu lembrei aqui na hora que falou, né? Senhor, estamos perecendo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse homem é Jesus Cristo, Deus homem. Então, no 28, e tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos ou Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados. Olha, esse fato está narrado também no livro de Marcos e no de Lucas, sabe? E eles, não sei qual deles, se é Marcos ou Lucas, fala endemoniado. Mas certamente eram realmente 3, viu? Eram 2, olha eu aumentando um. Eram 2. É porque um contou dos 2 e o outro quis contar de um só. Não tem erro nas escrituras. Não tem. A outra banda da província dos Gergesenos saíram ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Os demônios conhecem Jesus e quem tem Jesus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Vamos por partes. Assim, quando Jesus estava dormindo, os discípulos ficaram desesperados, né? E falaram: Senhor, salva-nos. E ele disse: mas vocês são discípulos de pouca fé. E ele repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Gente, eu tenho pavor de trovão. Eu lembro quando eu morava em Betim ainda, a Shirley MacLaine, eu não sei, é uma atriz, eu não sei nem se ela já morreu, né? Porque o povo hoje está morrendo, a gente fica sabendo muito tempo depois. Aí ela fez um livro falando sobre esse medo que a gente tem, né, de trovão, que a gente é tudo a mesma coisa, a gente faz parte do trovão, aquela coisa. Meu menino comprou para mim, para ver se eu perdi o medo. Mas eu não perdi, não. E eu sei, eu falo com Deus mesmo, quando começa, falou: Senhor, leva esses trovões lá para longe, onde não tem casa, só tem mato, sabe? E realmente eu fico tensa. É o barulho também, né? Ah, e quando eu era menina, mocinha, tinha um livro de Aida Costa, um livro de português de Aida Costa, e no livro, sempre que terminava um texto, tinha uma frase, um pensamento, aí estava escrito assim: não devemos neste mundo de alheias desgraças rir, pois o raio quando parte não faz ponto onde cair. Senhor do céu, aí eu fiquei impressionada, falei: oh, meu Deus, será que eu ri do mal de alguém? Aí, gente, eu realmente tenho muito assusto demais. E aí quando vem a bonança, que a chuva passa, ai, não tem nada mais gostoso. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Bem, aí continuando aqui, ele chegou na outra banda, né, lá na província, e tinha 2 endemoniados que ficavam morando nos sepulcros, ferozes, que ninguém podia passar por ali. Quando eles viram Jesus, eles clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Acharam assim, veio atormentar a gente antes da hora. E tinha uma manada de porcos pastando por ali, e eles pediram, os demônios pediram, rogaram a Jesus, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos, porque eles não fazem nada sem a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. E aí, por que eles queriam que se nos expulsa, manda para aquela manada ali? Porque eles não queriam ir para o lugar de onde eles vieram, ou de algum lugar onde eles ficam, que é tenebroso, né? Então ele pediu para entrar na manada. Jesus falou: ide. Eles foram e os porcos morreram.
E para onde eles foram é que eu não sei. E aí, gente, morreram todos os porcos. Os porqueiros fugiram. E chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Por quê? Porque o povo daquela cidade, eles estavam preocupados com finanças. Eles não estavam preocupados, felizes, porque os endemoniados foram libertos. A preocupação deles eram as finanças. Tiveram medo de perder mais porcos, né? É isso. Eles não ficaram nem um pouco felizes com a libertação dos 2 endemoniados. Então, existem as pessoas que se inclinam para as coisas do reino de Deus e as que não se inclinam, sabe? E não é culpa de Deus, não. É culpa de quem rejeita, não é? Então, tem um versículo na Bíblia que diz: se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Então, amanhã nós estaremos lendo o capítulo 9, que eu já vi aqui, que vai ter que ser bem dividido, que é grande. Se quiserem, quem gosta, leia antes, viu? E aí, quando a gente estiver explicando aqui, vai ser melhor para você o entendimento. E também, quando você estiver lendo, se você pedir ao Espírito Santo para te dar, revelar alguma coisa que ele revela. E se você tiver revelação, fala aí nos comentários, viu? Uma boa noite, na paz real do Senhor Jesus.